Olá, eu me chamo Valtênia Campos Pires, eu sou da cidade de Serra Redonda, que é próximo a Campina Grande, no interior da Paraíba. Sou roteirista, sou documentarista, diretora audiovisual, mas a minha formação é em jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba e atualmente eu sou mestranda em Ciências Sociais na linha Cultura e Identidades. Meu nome é Raíza Prado, eu sou diretora, roteirista e assistente de direção. Eu sou nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e estou já na Paraíba há mais de 10 anos. E aqui é o lugar onde eu construo minha carreira, construo minha história. Eu sempre gostei de produzir filmes e quando eu iniciei a produzir documentário, eu me inspirei na minha família e na minha descendência. Eu sou descendente de quilombolas e meu primeiro filme, O Entoado Negro, foi justamente para mostrar às pessoas a culturalidade deles, a identidade e também mostrar a festa da consciência negra que acontece anualmente na comunidade quilombola. Então, o Entoado Negro é um pouco de mim também e um pouco da minha família. Às vezes parte branco, parte morenos, negros, índio, mas a consciência negra não é só do negro. Eu acredito que todo ser humano ele deve ter essa consciência em si próprio. E para mudarmos não só o Brasil, mas o mundo, ele deve ser visto dessa forma, negro como pessoas capazes. Também produziu Margaridas, que é sobre mulheres da cidade de Remígio. Então, toda a minha trajetória eu busquei falar sobre mulheres, mulheres empoderadas, mulheres agricultoras, mulheres negras, e toda a minha filmografia é voltada para as mulheres e para os povos quilombolas. Tive a oportunidade também de fazer, amanhã vai ser outro dia, que é com a primeira motorista de transporte coletivo de Serra Redonda, da minha cidade. Então, eu acho importante utilizar o cinema, utilizar o audiovisual para produzir, para falar sobre tantas mulheres paraibanas, tantas mulheres que convivem em sociedade, trabalhando, se esforçando e mostrando o potencial e também o nosso potencial como mulheres, né, no audiovisual. Aqui eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo Atuador, que é um coletivo de práticas para o audiovisual. E dentro dele surgiu a oportunidade de ter mais contato com o cinema paraibano. Então, a partir dele, eu comecei a trabalhar como assistente. O primeiro filme que eu trabalhei aqui, a primeira série, na verdade, foi O Sumiço Santo Antônio, da TV UFPB. Depois disso veio o convite para participar de Batom Vermelho Sangue, de RB Lima. E junto com o coletivo também surgiu a oportunidade de conhecer Joseph, que é o ator e co-roteirista do meu primeiro filme, que é A Pontualidade dos Tubarões. Dentro da Pontualidade dos Tubarões, a gente conseguiu fazer uma trajetória muito bacana, passando por alguns festivais muito legais. A gente estreou no Comune Curtas da UEPB e passamos também pelo Fest Aruanda. Dentro do coletivo atuador, eu também fiz meu segundo filme, que se chama Banco de Dados, que é uma forma divertida e crítica de falar sobre o processo de seleção de atores para os filmes. Junto com o elenco, eu gosto muito de trabalhar e também trabalhei no meu segundo filme da trilogia da água, meu terceiro filme na minha filmografia, que se chama Nascentes, junto com Célia Farias. Esse filme está em processo de finalização. Ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc na Paraíba e no município de João Pessoa. E outros projetos que eu tenho também se chama Os Verões Sempre Me Parecerão Eternos, que é o meu primeiro longa-metragem, que está em fase de desenvolvimento. Também trabalho como assistente de direção, como eu falei anteriormente, e dentro disso trabalhei em alguns filmes, como Anaíde, de Saskia Lemos, Desenredo, de Edson Lemos Acatoy, Batom Vermelho Sangue, de RB Lima. A missão é um sinal, mas se eu fosse dono do cavalo, mas não.
em 2019, tive a oportunidade de produzir Margaridas, que é sobre agricultoras, presidente da Associação das Agroecólogas de Remígio, e também a formação de base do sindicato. Essas moradoras e essas mulheres guerreiras, elas mostram a trajetória delas e o que elas fazem no dia a dia para a formação do feminismo entre as mulheres, as reuniões, e também a luta delas pelo alimento saudável. E juntamente com isso, toda a luta para resgatar algumas mulheres das amarras que o patriarcalismo envolve algumas mulheres de Remígio. Cada vez mais o cinema de autoria na Paraíba tem crescido. Por mais que o cinema ainda seja um meio muito machista, a gente tem conseguido fazer nossos filmes. Além de mim e Valtiênia, tem muitas mulheres fazendo história na Paraíba. São elas, alguns exemplos: Ana Isaura, Bebel Leles, Fabi Melo, Vânia Perazzo, Verusa Guedes, Cris, Karine Fiuza e tantas outras, né, que fazem parte do nosso cinema paraibano. E é importante destacar que, apesar do crescimento de autoria feminina no cinema na Paraíba, as mulheres negras ainda ocupam um espaço mínimo nesse universo. É importante essa inclusão de mulheres negras nesses espaços também, ocupar esses espaços, tanto na direção quanto na técnica, na edição, e para que a gente faça crescer esse movimento de mulheres e que a gente mostre o nosso potencial para a Paraíba, para o Brasil e para o mundo. E para isso também é muito importante que a gente tenha ações formativas, para que a gente possa entrar dentro das escolas, como as atitudes feitas pelo Banco do Nordeste, além de outros caráteres de formação. E é muito importante que essa formação também seja parte do processo, para que a gente possa ter cada vez mais mulheres negras, fazendo cinema na Paraíba. Para isso é importante iniciativas como essa do Banco do Nordeste. Então, quanto mais formação a gente tiver, mais oportunidades a gente vai fazer filmes, porque a gente sabe contar muitas histórias belíssimas. E também é importante descentralizar esse movimento também. O sertão, o interior, ele necessita muito de arte, de cinema, de artes visuais, de teatro, enfim. Esses movimentos de cultura é importante para a gente também incentivar a criatividade de tantos adolescentes e também de meninas que só estão precisando de uma oportunidade para realizar os seus trabalhos e também para expandir, né, a mente e esse universo para tantas outras gerações, né. A partir dessa formação, nós também esperamos que novas mulheres em Sousa mostrem também o cinema para essa cidade e também para toda essa região do sertão.